Fala, meus amigos do canal Séries em Série, eu sou o Vinícius Saboia e hoje a gente vai falar do episódio final de WandaVision. Gente, acabou, e acabou de forma top, de forma Marvel, mas tem algumas coisas que a gente precisa falar a respeito desse episódio, principalmente porque ele finaliza com a forma que a Marvel sempre sonhou para suas produções. Para juntar, dar a chance de juntar todo o universo Marvel. Mas, depois da vinheta, a gente vai trazer bastante informação. Solta a vinheta aí, Brunão! Bom, começando o vídeo, lembro a todos que é um vídeo que contém spoiler falando do episódio final de WandaVision. Já não esquece de deixar o seu like aqui para engajar bastante a gente a trazer muito conteúdo bacana e se inscreve aqui no canal. Mas vamos lá falar mais sobre esse episódio final. Mas será que WandaVision foi uma série que realmente passou a valer a pena? Eu malhei tanto aqui falando de WandaVision, principalmente nos primeiros episódios em que a ação não vinha, mas WandaVision teve todo um cronograma de explicações e revelações para que conseguisse chegar nesse episódio final. Você vai precisar prestar muita atenção, se você ainda não viu WandaVision, você vai precisar prestar muita atenção em vários detalhes, porque a todo momento esses detalhes eles vão retornando e chegam no final montado com todo o universo Marvel que aconteceu antes. Ou seja, uma história que foi muito bem escrita, muito bem amarrada e de forma brilhante. WandaVision, sim, chega no final com ação, começou lento, a estrutura da série foi 3 episódios lento, explicativo, mostrando uma história meio que desconexa, e que a gente acabou não entendendo muito esses 3 primeiros capítulos, mas que depois, no 4º capítulo, juntou tudo de uma forma que você começou a abrir a sua mente. Depois vieram mais 3 episódios explicativos e mais um 4º capítulo, que foi o 5º, 6º, 7º e o 8º, novamente juntando toda a história e fazendo um review completo da história da Wanda e de tudo que aconteceu para chegar até ali. E aí vem o 9º episódio, fechando tudo com bastante ação e bastante revelação e deixando ainda pontas soltas abertas para as próximas produções Marvel, ou seja, conseguir linkar todas as histórias do universo cinematográfico Marvel. Uma história muito bem pensada, muito bem escrita e muito bem estruturada. Resumimos WandaVision. Mas falando desse 9º episódio, ele começa com a Wanda continuando a se descobrir como sendo a Feiticeira Escarlate, em muitos momentos brigando com ela mesma em querer ser essa feiticeira ou não, e aí entra o papel da Agatha, em que quer mostrar, em que quer soltar essa feiticeira dela, até porque o objetivo da Agatha a todo momento é obter esse poder para ela, é mostrar para Wanda que é um poder muito grande para ela e que para Agatha vai fazer todo o diferencial por conta de todo o estudo. Só que a própria Agatha fala ali que a Feiticeira Escarlate, ela não tem um coven, ela não aprende, ela já nasce pronta. E aí, inclusive, esse episódio, ele traz exatamente todos os duelos que a gente falou que teriam nos episódios anteriores, que fechariam esse episódio com esses duelos. Assim, é uma história que foi pensada para um final de forma simples, mas que com bastante revelação bacana e com toda uma preparação daí para frente. Então, a Wanda teve o seu duelo com a Agatha, que foi o grande duelo desse episódio. Nós tivemos também alguns episódios, como o caso do Visão com o Visão Branco, que a gente previu o que aconteceria, e também da própria Mônica com o Pietro, que é o fake Pietro, né? E aí, essa semana, eu estava vendo uma entrevista do diretor Matt Shakman com a maravilhosa Natália Kreuzer, em que ele revela muita coisa do que poderia acontecer nesse 9º episódio. Claro que muitas coisas ele deixa por debaixo dos panos para não dar diretamente o que iria acontecer, mas ele dá a entender em diversas teorias sobre algumas coisas que aconteceriam para esse último episódio. E uma coisa que ficou muito na minha cabeça sobre essas revelações
foi que ele meio que descarta várias teorias que a gente vinha trazendo, que várias pessoas vinham trazendo em relação ao Doutor Estranho aparecer, ou é ele que está por trás de tudo isso que está acontecendo. Ou seja, foram teorizadas várias histórias monstras por trás de quem estaria por trás da Agatha, ou quem estaria por trás da Sword ali do diretor Hayward. Foram teorizadas muitas coisas além do que WandaVision realmente trouxe de forma simplória. E aí ele fala que a ideia da série, o tema central da série, não era trazer todas essas teorias monstras que a gente acabou botando na nossa cabeça. E sim que a série trazia todo um sentimento da Wanda em relação a como que ela lidaria com o luto que ela teve. Com uma vida difícil e uma vida de luto que a Wanda sempre trouxe. Então esse era o tema central de WandaVision. Trazer de forma emocionante como que ela tinha essa visão em relação aos lutos que ela teve no passado e ao luto presente que ela ainda estava passando e que ocasionou e que desmoronou a vida dela a ponto dela ocasionar o Rex. E num determinado momento da série, esse luto, esse sentimento da Wanda acaba ficando em xeque do que ela teria que fazer e que se o sentimento sobressairia sobre a razão em relação a manter ou não manter esse Rex. E aí é quando ela começa a pesar o que ela tem em relação à família dela com as pessoas em que ela está mantendo, vamos dizer assim, prisioneira dentro ali de Westview, né? Então, sim, existe todo esse pensamento dela para entender quais os sentimentos que ela levaria à tona e que isso fez, inclusive, com que ela percebesse os poderes que ela tem e até mesmo em ser o responsável por ela se transformar, ou poder se transformar na Feiticeira Escarlate. E o importante de toda essa história é que a Wanda fez, no final, a escolha certa. Mas vocês vão ver isso quando vocês assistirem o episódio final de WandaVision. Outro ponto, que foi realmente também um ponto alto em WandaVision, foi o duelo entre o Visão e o Visão Branco, aonde eles colocam ali em xeque muita informação bacana de memória em relação ao próprio Visão. E, inclusive, acontece nesse duelo algo que o diretor Hayward não previu. A partir do momento em que ele meio que programou o Visão Branco para destruir o Visão, ele não percebeu que ele também era o Visão. E o Visão acaba mostrando isso para ele de uma forma em que ocasiona que os dois têm o mesmo sentimento de perda e de que algo aconteceu e que o passado era diferente e que a morte está presente ali. E aí, nesse momento, ele percebe que não adianta ter essa briga, porque é ele contra ele mesmo. E aí é quando ele desiste, ele sai, a gente não sabe o que acontece com ele, é mais uma ponta solta que vai ficar para frente, mas o Visão acaba ficando ali em prol de brigar pela família e pelo final que acaba acontecendo. E é por conta disso que a gente sabe que o próprio Visão, ele finaliza essa série, essa história de WandaVision, de uma forma que a gente imagina que alguma coisa ainda vai acontecer para frente com o Visão. Mesmo acontecendo o que acontece com ele, a gente sabe que o Visão, ele passa a ser eternizado para as próximas produções do universo Marvel. Inclusive, a conversa que ele tem ali com os filhos e com a Wanda, no momento em que o Rex está diminuindo, em que a Wanda está diminuindo esse Rex, que eles sabem que o que vai acontecer, é um momento de uma cena bem emocionante sobre a história do que aconteceu, né? E é nesse momento em que ele diz que não existem adeus entre eles. Já existiram outros, então algo pode ainda acontecer dali para frente. E sim, eles sabem que isso pode acontecer e de repente esse ponto foi algo que vai ser preparado para frente, o que a Wanda está preparando para frente. Então é uma cena bem emocionante e de forma extraordinária eles conseguem dar um final para essa história. Um ponto que eu não gostei foi a forma como termina a história da Agatha dentro da série. A gente imaginava um final para a Agatha um pouco mais forte, uma briga maior, e aí ela tem esse final do jeito que aconteceu. Mas que deixa ainda uma ponta solta, que o próprio diretor falou na entrevista, é que
algo pra frente, grande, pra própria Agatha, tá sendo montado também pela Marvel. Então, teremos novidades em relação à Agatha, e aí é por isso que esse final simplório para ela pode ter acontecido, porque já estão preparando alguma história específica da Agatha. Inclusive, no episódio que aconteceu ali dela se mostrando no sitcom, uma entradazinha dela, é algo que de repente já vai moldar essa história dali para frente. E WandaVision acabou fazendo muito disso, abrindo diversos precedentes para que diversas histórias possam acontecer daqui para frente. Então o episódio 9 termina com muita ponta solta, mas que são pontas que vão ser ligadas lá para frente. Então a gente tem a história da própria Mônica Rambeau, da Agatha, dos filhos, do Visão, da própria Wanda, do jeito que termina. Então a Marvel conseguiu colocar dentro da nossa cabeça essas pulgas exatamente para mostrar que histórias novas vão acontecer. E uma forma que a Marvel achou de fazer isso foram com os pós-créditos. A gente chega em 2 pós-créditos que aconteceram no final de WandaVision. Então, se você vai ver e espera as letrinhas subirem todas, porque tem 2 pós-créditos tops que vocês não podem perder a partir do final dessa série. Bom, falando do primeiro pós-crédito, a gente chega na história da Mônica Rambeau. Sim, a gente vai ter uma continuação dessa história, e com certeza, em relação a Capitã Marvel 2. Já estão preparando todo o terreno para que a Mônica chegue nesse filme ou nessa produção de forma forte, já que ela tem uma presença muito grande desde a Capitã Marvel. Então, a entrada dela ali no teatro, mostrando para ela que o lugar dela é no espaço, já prepara esse terreno para as próximas produções para Mônica Rambeau. Mas o melhor final de todos foi o pós-crédito falando da Wanda. Sim, um final em que ela tá ali solitária, na cabana, mas que mostra ela com o livro ali, o Darkhold, onde ela tá pesquisando alguma coisa do que pode acontecer das histórias dali pra frente. E aí, na sua cabeça, o que pode ser que a Wanda tá passando ali? Será que ela tá aprendendo mais sobre os poderes dela em relação a se tornar mais poderosa do que algo que pode acontecer ali pra frente? Será que ela tá pesquisando, tá aprendendo sobre esses poderes para trazer a família dela de volta? Não sei, pode ser para trazer os filhos e o Visão? Escreve aqui nos comentários o que você tá achando em relação ao que a Wanda, a forma como a Wanda termina ali no final, aprendendo, lendo mais sobre o Darkhold, sobre os poderes dela, sobre a magia do caos, sobre o que ela pode trazer dali para frente. Escreve aqui nos comentários, porque a gente vai trazer mais teorias pro pós-WandaVision. Até porque a gente sabe sim que a Wanda volta mais pra frente em outra produção, que vai ser o Doutor Estranho, o Multiverso da Loucura. A gente sabe que ela já está preparada para participar ali. Na própria entrevista, o diretor fala isso, já preparando a gente de que outras novas histórias da Wanda vão acontecer. E aí já teremos uma Wanda bem potente, uma Wanda com muito poder, aonde alguma coisa ela pode estar pensando em trazer de novo para essas histórias. E aí eu chego numa pergunta para você. Será que WandaVision é uma série em que eu posso indicar para você? Claro, com certeza. Não perde tempo, vai lá, coloca essa série na tua lista, porque WandaVision é uma série que vai ser a série responsável por juntar todo o universo cinematográfico da Marvel. E sim, WandaVision começa devagar, você vai ter que ter uma paciência para passar ali, mas que é uma proposta inovadora que a Marvel está trazendo. Então, tenha essa paciência, até porque esses episódios iniciais são episódios que vão mostrar, que vão linkar muito a história do porquê da Wanda ter criado o Rex lá pra frente. Então, passe por esse momento. São episódios curtos, de 30 minutos, então você consegue passar rápido. E quando você chegar pra frente, você vai ver que é uma história que não é um arrependimento. WandaVision vale muito a pena. E se você chegou até aqui é porque você gostou do vídeo. Não esquece de deixar o seu like. Vai lá, assiste esse outro vídeo aqui, porque pode ser um vídeo falando de WandaVision ou uma série para você botar na sua lista aí. Então a gente se encontra no próximo vídeo. Infelizmente não teremos mais WandaVision, mas até o próximo vídeo. Um grande beijo. Fui!